Todo lobo encontra seu par. É um destino escrito nas estrelas, abençoado pela própria deusa da lua. Era essa a única certeza que Lira Amarante guardava das noites em que a mãe lhe sussurrava antes de morrer. Mas, aos 22 anos, Lira era a única na Alcateia Amarante, sem forma lupina. A cerimônia de acasalamento, o evento mais sagrado do reino, estava prestes a acontecer sob a lua da colheita, um momento em que lobos de todos os territórios se reuniam na esperança de sentir aquele puxão sagrado em direção ao seu par predestinado. Todos os lobos com mais de 18 anos eram convidados. Todos tinham sua chance. Todos, exceto Lira. Você não irá comparecer. O Alfa Vitor, meu pai, nem sequer levantou os olhos do seu pergaminho de contas quando proferiu a sentença. Apenas assinou mais um documento enquanto o mundo de Lira desmoronava. Já está decidido. Mas é meu direito, sussurrei, odiando o quão pequena minha voz soava. Tenho 22 anos. Eu esperei. Você esperou por um lobo que nunca virá. Ele finalmente me encarou. Seus olhos eram frios como pedra de inverno. Você é inata, Lira, um embaraço. Sabe o que as outras alcateias pensarão se a virem lá? Se perceberem que a Alcateia Amarante abriga uma loba defeituosa. Efeituosa era a palavra que ele usava desde que meu 18º aniversário havia passado, sem transformação. A Luna concorda. Ele continuou, imponente sobre mim. Celine entende o que você se recusa a aceitar. Você não pertence a uma cerimônia para lobos de verdade. Ficará na casa da Alcateia, fora de vista. É a palavra final. Eu deveria saber que era inútil ter esperança. Deveria saber que o sorriso doce da minha meia-irmã, Isabela, naquela manhã era veneno envolto em açúcar. Não se preocupe, Lyra. Ela ronronou enquanto ajustava seu vestido cerimonial, um que eu a tinha ajudado a escolher. Tenho certeza de que a deusa da lua tem um plano para você. Talvez como servente. Alguém tem que servir o vinho da celebração aos pares acasalados. A Alcateia havia rido. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pensei, sentindo-me nada. Mas naquela noite, enquanto todo o território se reunia para a cerimônia, enquanto o Alfa Vitor apresentava sua filha perfeita aos alfas visipantes e Isabela caçava o par mais poderoso que pudesse atrair, algo aconteceria que nenhum deles esperava. O próprio Rei Alfa chegaria, e ele faria uma simples pergunta que estilhaçaria tudo. Onde está a Lira Amarante? Para entender isso, é preciso voltar no tempo. A Alcateia Amarante nem sempre foi a prisão de Lira. Quando minha mãe, uma humana, estava viva, era um lar. Vitor, na época, escolheu-a sobre seu acasalamento arranjado, escandalizando os anciões. Por 5 anos, Lira teve um pai que a olhava como se ela fosse a luz da sua vida. Então, a mãe morreu. E tudo mudou. Em 6 meses, Vitor tomou Celine como Luna, uma fêmea alfa de sangue puro, da ambiciosa Alcateia Crista Prateada. Celine veio com Isabela, a perfeita dourada, cujo pelo branco prateado era de tirar o fôlego. A Alcateia precisa de uma verdadeira Luna, disse Vitor, com uma mão já na cintura de Celine, já esquecendo minha mãe. O que ele quis dizer era:
Você e sua mãe humana foram um erro. Lyra tinha 7 anos e não entendeu, mas soube que de repente tinha uma nova mãe que a olhava como uma mancha em seu tapete caro, e uma nova irmã que sorria enquanto roubava seus brinquedos, seu quarto e a atenção de seu pai. Tudo tem seu tempo, Lyra se consolava. Quando eu fizesse 18 anos, quando me transformasse, tudo seria diferente. Eu seria uma loba de verdade. Aos 18, nada aconteceu. Aos 20, os sussurros começaram, defeituosa. Aos 21, viraram zombaria aberta. Pobre Vitor, ouvi Celine dizer em um encontro da alcateia. Acorrentado àquela garota pela memória de uma morta. Se tivesse juízo, a mandaria para o mundo humano, onde ela pertence. O sorriso de Celine era afiado. Culpa. Ele realmente amou aquela humana. Imagine. Mas a culpa só estica até certo ponto. Aos 22 anos, Vitor parou de fingir. Você não comparece mais às corridas da alcateia, ele anunciou no jantar, sem me olhar. É desconfortável para os outros ter você lá, incapaz de participar. Tradução: esconda-se. Você é o embaraço. A alcateia sentiu a rejeição do seu alfa como permissão. As porções de comida encolheram e Lyra passou a comer sozinha em seu quarto, o menor da casa da alcateia. Isabela liderava o desfile da crueldade com precisão artística. Ora, veja só, Lyra, nem te vi aí, ela murmurava, sorrindo. Você é tão quieta, como um fantasma. Talvez seja isso que você seja, o fantasma do que essa alcateia já foi, antes de elevarmos os padrões. 3 dias atrás, o mensageiro do rei Alfa Darian chegou. Todos os territórios enviarão seus lobos não acasalados para a grande cerimônia de acasalamento. Lyra sentiu aquela coisa traiçoeira, chamada esperança. Mas naquela noite, na porta do escritório de Vitor, a esperança morreu. Você não vai comparecer. A casa da alcateia esvaziava-se como um navio afundando. E Lyra era a única a bordo. De sua janelinha, ela assistiu a todos partirem. Isabela emergiu deslumbrante em prata e diamantes. O rei Alfa Darian pode comparecer, Celine disse, os olhos brilhando com cálculo. Uma luna rainha. Gosto do som disso. Elas riram e seguiram para a caravana de carruagens que as levaria ao local da cerimônia, a 3 horas de distância. Vitor saiu por último. Ele parou, farejou o ar e olhou diretamente para a janela de Lyra. Por um momento, um lampejo. Ela viu algo em seus olhos. Remorso. Em seguida, desapareceu, substituído por frieza. Ele se virou e entrou na carruagem. As luzes traseiras sumiram na escuridão, como estrelas morrendo. O silêncio caiu como um sudário. Lyra ficou ali por muito tempo, sentindo algo dentro de si se quebrar irreversivelmente. Não seu coração, que já estava quebrado há anos, mas sua esperança. Você não é o suficiente. Ela sussurrou para seu reflexo no vidro escuro. Você nunca será o suficiente. Mas de repente o reflexo piscou. Não com esperança, mas com raiva. Raiva pura e ardente que ela vinha engolindo por 14 anos. Não mais, ela ouviu a si mesma dizer. Lyra pegou seu capuz mais velho e saiu do quarto. Correu escadas abaixo, pulando o 3º degrau que rangia. Pela porta dos fundos, ela entrou na floresta amarante. Não tinha plano nem destino. Apenas andou, tropeçando, sentindo a escuridão pressionar. Um lobo navegaria isso facilmente. Lyra
Era Hinata. Após cerca de 45 minutos, ela parou em uma clareira, o peito arfando, as mãos sangrando pelos espinhos. Ela gritou. Apenas gritou. Toda a raiva, a dor e a solidão rasgando sua garganta. Ela se ajoelhou no musgo, os ombros tremendo. E foi então que ela sentiu, não um som, mas uma pressão, como o mundo prendendo a respiração. Os pelos de Lyra se arrepiaram, um aviso primal de que algo poderoso estava por perto. Ela se levantou, o coração martelando, e os viu. Olhos brilhando na escuridão entre as árvores. Olhos prateados, prata metálica pura, como o luar solidificado. E eles estavam olhando diretamente para ela. A forma de um lobo materializou-se. Era maciço, o dobro do tamanho de um alfa normal. Seu pelo era preto como meia-noite, mas irradiava aquela mesma luz prateada. O poder emanava dele em ondas que fizeram os joelhos de Lyra fraquejar. Não tenho medo de você. Ela mentiu. O lobo inclinou a cabeça, examinando-a com inteligência humana. Então, ele começou a se transformar. A prata explodiu, forçando Lyra a proteger os olhos. Quando ela abaixou a mão, um homem estava parado na clareira. Alto, de ombros largos, com traços angulares e aqueles olhos ainda prateados, fixos nela. Ele estava completamente nu, mas o vestia como armadura, confiante. Você está no meu território, disse ele. Sua voz era como fumaça e veludo, perigosa. Você é o Rei Alfa, Lyra sussurrou, o nome Darian quase engasgando em sua garganta. Darian, e você é Lyra Amarante. O mundo girou. O Rei Alfa sabia o nome dela. Eu estava a caminho da minha própria cerimônia, ele disse, aproximando-se com a graça de um predador. Aqui toda a sua alcateia está comparecendo. Aqui você deveria estar. Eu não fui convidada, Lyra conseguiu dizer. Seus olhos prateados lampejaram. Explique. Não era um pedido. Era uma ordem que vibrava com o poder alfa. Por que eu deveria? A raiva voltou, mais aguda. Vossa Majestade é o Rei Alfa. Eu sou ninguém. Inata, defeituosa. Um embaraço. Pelo menos é o que meu alfa diz. Por que se importaria se eu fui convidada ou não? Darian a encarou por um longo momento. Então, ele fez o inesperado. Jogou a cabeça para trás e riu. Uma risada real, profunda e genuína. Inata, ele repetiu, ainda rindo. É isso que eles lhe disseram? É o que eu sou, Lyra respondeu amargamente. Nunca me transformei. Aos 18, 19, 20, 22. Nada. Ele se aproximou, ficando a poucos passos. Diga-me, Lyra Amarante, você sabe por que alguns lobos não se transformam em seu 18º aniversário? Florescimento tardio, ofereci fracamente. Às vezes, seus olhos prateados cravaram-nos dela. Ou, supressores, a palavra pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. O que é do homem, o bicho não come, pensei. Lyra sentiu a força sumir de suas pernas. Supressão? Isso é ilegal. Foi banido há 50 anos, Darian terminou. Depois que muitos lobos ambiciosos usaram para impedir que rivais se transformassem, para manter o poder concentrado, para eliminar ameaças.
Ele deu outro passo. Lyra sentiu o calor emanando de sua pele. Diga-me, quem prepara a sua comida? Minha mente correu. Eu como principalmente no meu quarto agora. Isabela geralmente traz... Lyra parou, as palavras morrendo em sua garganta. Isabela, que sempre insistiu em levar o jantar, tão doce. Isabela, que sempre garantia que seu prato fosse especialmente preparado. Não, Lyra sussurrou. Ela não faria isso. Por quê? Porque sua meia-irmã iria querer mantê-la impotente. A voz de Darian era suave, mas afiada. Você é a filha legítima do Alfa, mesmo que meio humana. Se você se transformasse em uma loba forte, seria uma ameaça à posição dela. À posição da mãe dela. As peças se encaixaram com clareza aterrorizante. O alívio delas a cada aniversário. Os suplementos especiais que Celine insistiu que Lyra tomasse aos 17 anos. 4 anos. Eles estavam me envenenando por 4 anos, Lyra disse, a voz oca. Eles estavam roubando sua loba de você, Lyra. Mantendo-a fraca, mantendo-a nada. A expressão de Darian era esculpida em gelo. Algo dentro de Lyra se quebrou. Toda a dor, toda a crença de que estava quebrada. Ela não estava quebrada. Ela foi sabotada. Eu vou matá-los, Lyra disse calmamente. Eu vou me transformar e arrancar suas gargantas. Bom, Darian disse, e seu sorriso era puro dente. Mas primeiro você vem comigo. Para onde? Para a cerimônia. Seus olhos prateados brilharam com satisfação. Onde farei uma simples pergunta na frente de todos os alfas do meu reino. Onde está Lyra Amarante? E apesar de tudo, Lyra sorriu. Um sorriso tão perigoso quanto o dele. Eles me proibiram da cerimônia. Eu disse. Disseram que eu seria um embaraço. Oh, você estará presente nesta cerimônia, Lyra. Darian estendeu a mão para ela. E quando seu alfa tiver que explicar ao seu rei por que proibiu a própria filha de um chamado real, veremos quem ficará envergonhado. A mão dele era quente e áspera. No momento em que suas peles se tocaram, Lyra sentiu uma faísca, um pulso elétrico como reconhecimento. Isso é impossível. Lyra era inata, mas os olhos de Darian se arregalaram ligeiramente, seu aperto apertando a mão dela. Ele sentiu também. Bem, ele disse, perigosamente. Isso ficou interessante. O mundo gira, meu filho. Não posso ir para a cerimônia assim. Lyra insistiu, finalmente encontrando a voz. Enquanto tentava inutilmente ignorar que o rei Alfa ainda segurava sua mão e continuava perigosamente nu. Estou coberta de terra, com as mãos sangrando. Eu mal consigo respirar direito de tanto correr. E você irá exatamente assim, Darian interrompeu, o polegar roçando a palma da mão dela, enviando-lhe arrepios, coberta pela evidência do que fizeram com você. Deixe que cada alfa no meu reino veja o que acontece quando um alfa de Alcateia abusa de sua autoridade. Mas me diga, Lyra, você confia em mim? A pergunta era absurda. Ela o conhecia há 10 minutos. Ele era o rei Alfa, o lobo mais poderoso e temido, capaz de encerrar a vida dela com um pensamento. Confiar nele? Não o conheço o suficiente para confiar. Lyra respondeu com honestidade brutal. Mas confio que está furioso com o que fizeram. E neste momento, isso é suficiente. O sorriso dele foi afiado e aprovador. Garota esperta. Agora precisamos nos mover rapidamente. A cerimônia já começou e preciso fazer uma entrada no momento exato
para máximo impacto. Você planejou isso, Lyra percebeu. Você suspeitava que eu estaria aqui. Eu suspeitei, ele admitiu, finalmente soltando a mão dela, e Lyra odiou o quanto sentiu falta do contato. Tenho investigado sua alcateia há meses. Discrepâncias em relatórios territoriais, transações financeiras incomuns, queixas de alcateias vizinhas sobre lobos amarante cruzando fronteiras. Seu alfa tem sido descuidado. Vitor é muitas coisas, mas descuidado não é uma delas. Ele o é quando está distraído por uma companheira manipuladora e uma filha ambiciosa, Darian retrucou. Ele se moveu para onde aparentemente havia escondido roupas atrás de uma árvore. Celine é da Crista Prateada, certo? Sim, como você. Crista Prateada tem tentado expandir seu território por décadas. Casamentos são tática favorita, explicou ele, vestindo uma camisa preta que parecia custar uma fortuna. A irmã mais velha de Celine casou-se com a alcateia Cume Ocidental há 15 anos. Em 5, o alfa da Cume Ocidental morreu misteriosamente, e o filho dele, sobrinho de Celine, assumiu. Cume Ocidental é agora funcionalmente controlada pela Crista Prateada. Não é de hoje que eu digo isso. Lyra sentiu um frio percorrer sua espinha. Você acha que eles estão tentando fazer o mesmo com o Amarante? Acho que Celine viu uma oportunidade quando sua mãe morreu e a aproveitou. Um alfa em luto com uma filha meio humana em um território estratégico. Alvo perfeito. A questão é se Vitor é um participante disposto ou um tolo útil. Ele amava minha mãe. Lyra disse baixinho, defendendo uma memória. O amor torna as pessoas vulneráveis. Darian disse sem crueldade, enquanto enfiava botas. Será que ele não viu o que estava fazendo com você, Lyra? Será que a culpa dele por ter esquecido sua mãe não o cegou? Lyra não respondeu, mas os fragmentos se uniram. O luto paralisante de Vitor, a eficiência fria de Celine, o banimento lento e sistemático de Lyra. Tenho que me recompor. Temos que ir. Mas como? A cerimônia fica a 3 horas de carruagem. Um uivo cortou a noite. Depois outro e mais uma dúzia, subindo em um coro que fez o peito de Lyra doer. Lobos massivos e poderosos emergiram da escuridão. Seus olhos brilhavam em tons de dourado e âmbar, enquanto formavam um círculo ao redor deles. Fácil, Darian disse, sua mão encontrando a dela novamente. Eles são meus. Minha guarda pessoal, um dos lobos cinza escuro e cicatrizado, transformou-se em um homem robusto, vestindo calças com eficiência militar. Vossa Majestade, rastreamos sua mudança de direção. Ulisses, esta é Lyra Amarante. Lyra, este é Ulisses Ferro, capitão da minha guarda. Ele é a babá mais carrancuda que você já conheceu. Ulisses inclinou a cabeça para Lyra com respeito imediato. Apesar de ela parecer ter sido arrastada por um dragão, precisamos chegar ao local imediatamente. Assumo que trouxeram veículos. 3 viaturas estacionadas a meio quilômetro ao norte. Ulisses confirmou. Sir, se me permite perguntar. Não me permite. Darian cortou, finalizando. Você saberá tudo quando todos souberem. Por agora, nos movemos. Lyra sentou-se no banco traseiro de uma viatura preta e luxuosa, com Darian ao seu lado e Ulisses no volante. Você está tremendo, ele observou. Estou prestes a entrar em um salão lotado de alfas, acompanhada pelo rei alfa para confrontar meu pai sobre ser envenenada por 4 anos. Lyra respondeu, a voz mais alta do que o normal. Devia estar vibrando para fora da minha pele.
Eles não haverão como nada. Eles haverão como minha convidada, a evidência viva de uma traição, ele corrigiu. Eles verão a garota que foi abusada por seu próprio alfa. Deixe que eles vejam a verdade, Lyra. Você é a prova. O veículo acelerou, a floresta dando lugar aos arredores do território real. A luz da cerimônia era visível à distância, brilhante, opulenta. Quando chegarmos, fique perto de mim. Não reaja a nada que sua alcateia diga ou faça, instruiu Darian. Deixe-me lidar com isso. Eu não preciso que você lute minhas batalhas. O orgulho familiar de Lyra reagiu. Esta noite, você precisa, ele insistiu. Porque não se trata mais apenas de você. Trata-se de mostrar a todo o meu reino que o uso de supressores não será tolerado. Você é minha evidência, Lyra, minha prova. Deixe-me usá-la para garantir que isso nunca aconteça com mais ninguém. Com isso, Lyra concordou. Isso era maior do que sua vingança pessoal. O veículo parou perto da entrada do pavilhão. Guardas formaram uma parede de proteção. Darian abriu a porta para ela. Lyra saiu sentindo a música e o riso da celebração. E então, cortando tudo, a voz que ela conhecia tão bem. Papai, conte a ele sobre a vez em que Lyra tentou se juntar a uma corrida da alcateia e se perdeu por 6 horas. O riso cruel de Isabela ecoou no pavilhão. Lyra sentiu a última testa do seu antigo eu se estilhaçar. O resto de sua raiva mais fervente e impotente, mas fria e controlada. Darian, Lyra sussurrou, sua voz agora calma e mortal. Sim, queime tudo. O sorriso dele foi selvagem e belo. Com prazer, minha companheira. Ele pousou a mão na parte inferior das costas dela e a guiou para a luz, para a multidão, para a alcateia que a havia rejeitado. Lyra Amarante, a inata e defeituosa, estava prestes a fazer sua entrada. Quem semeia vento colhe tempestade. Ela mal podia esperar para ver a cara de seu pai. A complicação estava prestes a se tornar uma crise pública. O pavilhão real era magnífico, de uma forma que fez a respiração de Lyra falhar, apesar do seu estado deplorável. Candelabros de cristal pendiam de galhos de carvalhos antigos, projetando luz iridescente sobre centenas de lobos vestidos com trajes cerimoniais caríssimos. O ar vibrava com poder. Lyra sentiu a pressão física de tantos alfas em um só lugar, mas continuou andando. A mão de Darian em suas costas era uma âncora constante, quente e firme. Os guardas o flanqueavam em uma formação que gritava realeza, perigo, importância. As conversas morreram à medida que passavam. Cabeças se viravam, olhos se arregalavam. Lyra ouviu os sussurros começarem como fogo se espalhando na grama seca. É o rei? Quem está com ele? Ela parece ter rastejado pela floresta. O que é aquilo nas mãos dela? Lyra e Darian atravessaram a multidão como uma faca na seda. Alfas curvavam a cabeça em respeito. Outros olhavam com confusão, até que Lyra os viu. Sua alcateia, Amarante, reunida em uma seção privilegiada, vestida nas cores coordenadas prata e azul. Vítor estava de peito estufado, desfrutando de sua posição. Celine conversava com um grupo de lunas, seu riso alto e artificial, e Isabela, a perfeita, estava cercada por lobos, contando uma história. Lyra ouviu a voz dela, clara e carregada, e a pobre Lyra realmente achou que poderia comparecer esta noite.
Meu pai teve que proibi-la explicitamente porque ela simplesmente não entende que alguns eventos são apenas para lobos de verdade. O riso cruel explodiu no salão. A mão de Darian apertou suas costas. Lyra assentiu, fria como gelo. Ele a guiou para a plataforma elevada, onde o mestre de cerimônias se preparava para anunciar a próxima rodada de apresentações. Eles subiram os degraus. Foi então que alguém da alcateia amarante, um lobo que a empurrara no corredor, finalmente a reconheceu. Aquela é Lyra Amarante. Ele engasgou. O burburinho explodiu. A Inata? O que ela está fazendo com o rei? A cabeça de Vitor se virou. Lyra observou seu pai ciclar entre confusão, reconhecimento e, finalmente, algo que só poderia ser terror. Ancião! A voz de Darian cortou o ruído crescente como uma lâmina. Não era alta, mas trazia o comando alfa, impossível de ignorar. Exijo sua atenção, e a atenção de todos os lobos presentes. O silêncio caiu como uma guilhotina. 300 lobos ficaram imóveis, os olhos fixos na plataforma. Eu esperava ver honra, tradição e respeito pelos dons da deusa da lua. Darian continuou. Em vez disso, encontrei algo que me ofende profundamente. Um crime que atinge o cerne do que somos como lobos. Lyra podia ouvir seu próprio coração bater. Alguns de vocês reconhecem a jovem ao meu lado. Lyra Amarante, filha do Alfa Vitor, 22 anos, e segundo sua alcateia, Inata. A palavra Inata gerou novos sussurros. Exceto que ela não é Inata. Darian vociferou, e a sua voz estalou como um chicote. Ela foi suprimida. Por 4 a 6 anos, possivelmente mais. Alguém a tem dopado com supressores ilegais. Drogas que foram banidas há meio século, porque eram usadas para eliminar rivais e consolidar poder. O pavilhão irrompeu em gritos de horror. Vitor deu um passo à frente, sua postura alfa abalada. Impossível, Vossa Majestade. Não sei o que lhe disseram, mas Lyra é apenas florescimento tardio. Ou talvez, Darian ironizou. Gostaria de explicar por que sua filha foi encontrada vagando sozinha na floresta esta noite, sangrando e angustiada. Numa noite em que todos os lobos não acasalados de sua alcateia foram ordenados a comparecer, por que Lyra Amarante foi banida deste encontro, Alfa Vitor? Vitor abriu e fechou a boca. Ela foi convidada. Selene interveio de repente, com o rosto cuidadosamente mascarado. Vossa Majestade, Lyra optou por não comparecer. Estava indisposta, como frequentemente acontece. Eu insisti que ficasse em repouso. Chega! O único sussurro de Darian fez Selene recuar. Não insulte minha inteligência com mentiras, Luna. Eu sinto o cheiro da decepção. Lyra, ele se virou para ela, a voz mais gentil. Conte a eles, conte a todos o que aconteceu. Lyra respirou fundo. Este era o momento de crise. O Alfa Vitor me proibiu de comparecer há 3 dias. Lyra começou, sua voz tremendo, mas ficando mais forte. Ele disse que eu era um embaraço, um fardo. Me ordenou a ficar fora de vista. Fui ensinada minha vida inteira que sou defeituosa, que sou nada sem uma loba. Minha madrasta e meia-irmã garantiram que eu soubesse meu lugar, que é em lugar nenhum. Fui excluída, esquecida. Minha mãe morreu, e fui apagada lentamente para que elas pudessem elevar os padrões da alcateia. Lyra declarou, a raiva fervendo. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E os supressores? Perguntou o ancião.
Lira olhou para Isabela, que estava branca como um lençol. Minha meia-irmã, Isabela. Ela sempre insistia em preparar minhas refeições pessoalmente. Disse que era para ser gentil. Começou quando eu tinha 17 anos. Isso é insano. Isabela riu, uma risada alta e falsa, os olhos marejados de lágrimas cristalinas. Vossa Majestade, Lira está confusa. Estou tentando ajudá-la. Ela está inventando mentiras horríveis em público. Ulisses! Darian chamou. O capitão da guarda avançou, segurando um pequeno frasco de líquido âmbar, encontrado nos pertences pessoais da senhorita Isabela Amarante. Ulisses declarou com voz fria, escondido sob a cama dela em um estojo trancado. Suppressor, o ancião sussurrou, o rosto cinzento. O pavilhão explodiu em caos. Foi para protegê-la. Celine gritou, empurrando Isabela para trás, sua máscara finalmente rachando em desespero. A cada aniversário, Lira se tornava um alvo. Estávamos protegendo a reputação da alcateia. Protegendo Vitor. Protegendo a si mesmas? Lira disse. Porque se eu me transformasse, seria uma ameaça ao seu controle sobre meu pai e a posição de Isabela. Não é de hoje que eu digo isso. Vitor Amarante, Darian se virou para o Alfa, que parecia um homem que desmoronava em câmera lenta. Você falhou em seu dever fundamental. Sabia disso? Vitor finalmente olhou para Lira. Não, ele sussurrou. Deusa da lua, não, eu juro que não sabia. Pensei que você fosse realmente inata. Eu falhei com você. Falhei com sua mãe. Ah, se arrependimento matasse. O que é do homem, o bicho não come, Lira refletiu. Tarde demais, pai. Você escolheu eles. Todos os dias, por 14 anos. A lei é clara, o ancião declarou, a voz pesada. Uso de supressores em outro lobo é punível com exílio ou morte, a critério do rei. Não, Isabela guinchou. Eu sou a filha do Alfa. Eu sou uma criminosa, Daria afirmou, e você enfrentará as consequências, assim como sua mãe. Exílio para ambas, Lira disse, antes que Vitor pudesse implorar. Ela olhou para Darian, despojadas de posto e laços de alcateia, banidas de todos os territórios. Deixe-as viver como rogues e ver como é ser nada. Não sou cruel. Não quero a morte delas na minha consciência. Darian assentiu. Pela autoridade investida em mim, Celine Amarante e Isabela Amarante estão exiladas deste reino a partir de agora. São despojadas de seus laços e postos. São nada. Os guardas avançaram e arrastaram-nas para fora. Lyra não sentiu satisfação, apenas uma exaustão oca. Vitor Amarante, Darian continuou. Você permitiu o abuso e o envenenamento de sua própria filha. O conselho decidirá se você está apto a continuar como Alfa. Até então, você está em liberdade condicional. Um fracasso a mais, e você perderá tudo. Agora, saia da minha vista. Vitor se levantou, parecendo décadas mais velho, e se afastou. A alcateia Amarante o seguiu, carregando a vergonha. Lira estremeceu e desabou. Darian a segurou antes que atingisse o chão. Eu te peguei, ele murmurou em seu cabelo. Você está segura. Acabou. Acabou? Lira perguntou, a voz abafada contra sua camisa. O pior acabou, ele corrigiu. O resto, lidaremos juntos. O rei Alfa ergueu nos braços, ignorando os 300 pares de olhos. Lira não era mais a inata rejeitada. Ela era a evidência, a sobrevivente, e agora a companheira confirmada. Mas ela sentiu a intensidade daquele vínculo recém-ativado com Darian. Quem diria, hein? O drama do casamento era apenas o prelúdio.
A verdadeira crise estava apenas começando, pois o problema dos supressores, Lyra sabia, não morria com Celine e Isabela. O que vinha a seguir seria uma guerra. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. O rei Alfa a ergueu nos braços, ignorando os 300 pares de olhos fixos. Lyra não era mais a inata rejeitada. Ela era a evidência, a sobrevivente, e agora a companheira confirmada de seu rei. Lyra mal registrou a saída do pavilhão. Apenas a força dos braços de Darian ao redor dela. A sensação de segurança que quebrava o último resquício de sua resistência. A exaustão, o trauma e a dor física de seus ferimentos a puxaram para a escuridão, enquanto Darian a levava para longe do caos. Lyra acordou com a luz solar filtrando por janelas que definitivamente não eram as suas. Estava em uma cama que parecia feita de nuvens, em um quarto de tetos altos e móveis elegantes, com um aroma suave de lavanda. Ela estava limpa. Os cortes de espinhos em suas mãos tinham sido tratados e enfaixados. Você acordou. Uma mulher de meia-idade, com olhos gentis e porte profissional, estava sentada em uma poltrona. Sou a doutora Iris, a física da Alcateia Real. Como se sente? Como se um caminhão de trauma emocional tivesse me atropelado. Lyra respondeu com honestidade brutal. A doutora Iris sorriu levemente. Surpreendentemente preciso. Vossa Majestade a trouxe aqui e não saiu até que eu garantisse que estava estável. Ele a carregou pessoalmente. A doutora Iris aproximou-se da cama. A expressão séria. Lyra, fiz exames enquanto dormia. Os supressores em seu sistema são significativos. Você foi dosada consistente pesadamente por pelo menos 4 anos. O coração de Lyra batia descompassado. Haverá dano permanente? Eu realmente tenho uma loba? Absolutamente. Você tem uma loba forte e furiosa, tentando sair. O acúmulo químico é como uma gaiola, mas ela está viva, Lyra. O alívio foi tão potente que Lyra quase chorou. Com tratamento intensivo, podemos limpar a maior parte dos químicos. Em cerca de 3 semanas, na próxima lua cheia, prevejo que você se transformará. 3 semanas. Depois de anos acreditando que estava quebrada, ela seria inteira em 3 semanas. Sobre a questão do laço, a doutora Iris continuou, sentando-se na beirada da cama. Vossa Majestade não estava mentindo ou apenas protegendo você. Sente-o. Sim, Lyra podia senti-lo. Uma consciência quente, um peso no peito, que indicava que Darian estava por perto. O laço não mente, disse a doutora Iris. Laços de rei Alfa são raros. A deusa da lua escolhe com muito cuidado. Você é dele e ele é seu. Essa é a verdade. A porta se abriu. Darian entrou, vestido casualmente em calças e uma camisa escura. Seus olhos prateados encontraram os de Lyra, e o puxão do laço se intensificou, forte e inconfundível. Que bom que acordou, ele disse, aliviado. A doutora Iris se levantou, oferecendo privacidade. Volto para começar o tratamento esta tarde. Descanse, Lyra. Seu corpo passou por um trauma imenso.
O silêncio na sala estava carregado. Darian sentou-se na poltrona. Honestamente, Lyra disse, a voz embargada, sinto que minha vida inteira foi uma mentira, e não sei quem eu sou. Eu sei, a voz dele era suave. O que fizeram com você foi imperdoável. Sua escolha de exílio em vez de morte para elas, isso demonstra força, Lyra, não fraqueza. Lyra refletiu sobre a escolha que havia feito. Quem ri por último, ri melhor, pensou, percebendo que a vingança delas era viver como as párias que a haviam forçado a ser. O que acontece agora? Lyra perguntou. Não posso voltar para Amarante. Você não irá voltar. Darian inclinou-se para a frente. Você ficará aqui, em meu território, sob minha proteção. Como o quê? Seu caso de caridade? Como minha companheira. Ele estendeu a mão, palma para cima. Não estou pedindo que aceite o laço hoje, Lyra. Estou pedindo que fique, que se cure, que descubra quem você é, sem eles na sua cabeça. Quero que você aceite a verdade. Eu sou seu rei alfa, mas também sou seu par. Lyra olhou para a mão dele, forte, áspera, segura. A mão que tinha pegado a dela na floresta e desvendado a mentira que a aprisionara. Ela colocou a mão na dele. A faísca foi imediata. A eletricidade familiar, agora mais forte e insistente. O laço se solidificava, preenchendo o vazio. Certo, Lyra sussurrou. Eu fico. Ótimo. O sorriso dele era terno. Agora me diga, por que estava no meu território naquela noite? O que a levou para a floresta, sozinha, ferida? Contou sobre as transações financeiras suspeitas que viu enquanto ajudava o beta de Vitor, sobre as cartas seladas da crista prateada que Celine queimava, sobre o ar de fome dos alfas visitantes. Não era só sobre Vitor, ela concluiu. Eles estavam usando Amarante. Eram maiores do que eu pensava. Muito maiores. Darian concordou, a expressão sombria. Tenho investigado a crista prateada por meses. As irregularidades não param na Amarante. O uso de supressores para eliminar ameaças e expandir o controle, isso é um padrão. Um que ameaça a estabilidade de todo o reino. Ele olhou para ela com intensa seriedade. Você não é apenas uma sobrevivente, Lyra. Você é a prova viva e pública de um crime sistêmico. Eles roubaram sua loba, e agora você é o único lobo que pode expor toda a rede. Você se tornou, sem querer, a peça mais importante no jogo de xadrez do reino. O peso disso desceu sobre Lyra. Sua luta não era mais só sobre si mesma. Era sobre dezenas, talvez centenas de outros lobos inatos, presos na mesma mentira. Eu não sou a única, Lyra disse. Existem mais. Lobos como eu, que acham que estão quebrados. E vamos encontrá-los, Darian prometeu. Juntos. Mas primeiro você cura, você treina, e na próxima lua cheia, Lyra, você se transformará. Você vai se encontrar. Deus escreve certo por linhas tortas, Lyra pensou, olhando para o homem mais poderoso do reino, que a via não como um embaraço, mas como uma arma. Agora, descanse, Darian disse, beijando-lhe a testa. A guerra contra o sistema começará em breve. E você será a primeira linha de frente. Lyra fechou os olhos, sentindo o laço quente em seu peito. A crise pessoal havia passado. Ela estava salva. Mas a guerra pelo reino, a verdadeira razão pela qual a deusa da lua a unir ao rei Alfa, estava apenas no horizonte. Não adianta chorar pelo leite derramado, mas era hora de garantir que ninguém mais derramasse o seu. O tempo de espera de 3 semanas foi uma agonia temperada por tratamento. Sob os cuidados da doutora Iris, Lyra sentia a gaiola química se desintegrar.
Cada injeção doía, mas em troca, ela sentia a pulsação de sua loba, furiosa e cada vez mais próxima. Darian cumpriu sua promessa, treinando Lyra pessoalmente com Ulisses, ensinando-lhe a pensar como uma guerreira, a usar a agilidade de seu corpo humano, sabendo que sua transformação seria instável. Na noite da lua cheia, Lyra estava em uma clareira isolada nos terrenos reais, cercada apenas por Darian e Ulisses. A lua pairava, uma moeda de prata maciça no céu noturno. Lyra sentiu o chamado como um ímã puxando seus ossos. Não havia medo, apenas uma determinação ardente. "Deixe-a sair, Lyra", sussurrou Darian, já despido para a própria transformação. "Confie nela. Ela sabe quem você é." Lyra fechou os olhos e, em vez de lutar contra a dor que se anunciava, ela abraçou a fúria. Abraçou os 14 anos de humilhação, de dor, de ter sido chamada de nada. A transformação foi uma explosão. Os ossos se partiram e se refizeram em um clarão prateado que ofuscou o luar. O grito de dor de Lyra transmutou-se em um uivo puro e selvagem. Ela aterrissou sobre 4 patas, ofegante, sentindo a terra sob suas garras. Seu corpo era leve, mas incrivelmente forte. Ela abriu os olhos e olhou para Darian, já transformado em seu lobo negro e colossal. Ele inclinou a cabeça, majestoso. Lyra olhou para o próprio pelo. Não era cinza, nem preto, nem prateado. Era branco. Branco puro, como neve recém-caída, refletindo a luz da lua com uma aura etérea. Uma loba branca. Magnífica, a voz de Darian ressoou em sua mente. Puro êxtase. Lyra se sentiu completa, não apenas uma loba branca. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eles tinham roubado a sua loba, mas não seu destino. Nos meses seguintes, a alcateia crista prateada desmoronou sob o peso da verdade. A loba branca ao lado do rei Alfa tornou-se o símbolo da justiça. A investigação, liderada por Lyra e Ulisses, revelou mais de 50 lobos suprimidos por todo o reino, todos vítimas da ambição sistêmica da crista prateada. A evidência era inegável. O ancião e o conselho, forçados pela opinião pública e pelas provas irrefutáveis de Lyra, a sobrevivente, agiram. O Alfa Vitor, pai de Lyra, foi destituído de seu posto e da Alcateia Amarante por negligência criminosa. Ele recebeu um exílio interno, condenado a viver como um lobo sem posto em um território isolado, assistido de longe por sua traição. Ah, se arrependimento matasse! Quanto a Celine e Isabela, foram vistas pela última vez vagando nas fronteiras do território humano, tentando se misturar à civilização. Despojadas de seu status e laços, a deusa da lua havia garantido que elas provassem exatamente o que era ser nada. A vida dá voltas. Darian, Lyra e Ulisses passaram o ano seguinte estabilizando o reino, protegendo os lobos suprimidos em recuperação e reestruturando o conselho para garantir que o poder nunca mais fosse centralizado de forma corrupta. A lei da loba branca foi aprovada, garantindo testes obrigatórios e punições severas para o uso de supressores. Um ano após o confronto na floresta,
Lyra e Darian realizaram uma cerimônia formal perante todo o reino. Lyra, vestida com trajes reais, aceitou a coroa. Você é a Luna rainha mais feroz que este reino já conheceu. Darian sussurrou para ela no altar. Eu sou apenas a Lyra que eles tentaram quebrar. Ela respondeu, sentindo a força inabalável de seu laço. 5 anos se passaram. O castelo real prosperava sob a égide de Darian e Lyra. O rei era justo e o reino estável. Ulisses, agora mestre da guarda real, casou-se e sorria mais do que jamais se imaginou ser possível. A Alcateia Amarante, agora sob nova liderança, prosperava, tendo purgado o legado de Vítor. Em uma tarde tranquila, Lyra estava nos jardins, observando sua filha de 4 anos, Elara, correr pelo gramado. Elara tinha o cabelo escuro de Lyra, os traços angulares de Darian e os olhos prateados do pai. Sua forma lupina ainda não havia vindo, mas Lyra não temia. Darian se aproximou, abraçando Lyra por trás, a mão apoiada na barriga dela, onde um segundo filhote crescia. A doutora Iris me disse que Elara tem potencial para ser uma loba extraordinária. Talvez até uma loba branca como a mãe, ele disse, admirado. Ela será exatamente quem ela precisa ser, Lyra respondeu, virando-se para beijá-lo. Ninguém a fará sentir que é menos por causa da espera. Darian sorriu, o rei e o companheiro, e Lyra sentiu a satisfação profunda de uma vida plenamente vivida. Ela tinha sido a rejeitada, a inata, a que foi proibida de entrar. Mas foi justamente essa proibição que a levou ao seu destino, à sua loba e ao seu rei. Ela não precisava de perdão. Ela tinha o futuro. Deus tarda, mas não falha. Lyra Amarante, a inata que se tornou a loba branca, havia provado que a força reside na sobrevivência e que a voz mais poderosa é a daquele que se recusou a ser silenciado. Fim. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.